Glória a Deus. Irmãos, a paz de Cristo para todos. Quero apenas reforçar aqui sobre o Alicerçados, que haverá o café literário. Se você ainda não adquiriu o convite para o café literário, você pode fazer isso na secretaria da igreja. Após o culto, você pode passar lá, custa R$50, que vai te dar o acesso ao café e também a palestra do pastor Jeremias Pereira, tá bom? E conforme o pastor Vicente já falou aqui também, quero justificar aqui a ausência do nosso pastor. O pastor está hoje no segundo dia de inauguração. Os irmãos sabem que é um templo provisório e os cultos lá serão inicialmente aos sábados e às terças-feiras. Por isso o pastor está hoje no segundo dia de inauguração da ADVEC Boston. Amém? E logo, logo ele vai estar conosco aqui também. Bom, no final do culto também, se você ainda não adquiriu e quer adquirir, porque alguns irmãos às vezes, nem sempre eu trago, e alguns irmãos às vezes pedem, eu não tenho. Então hoje eu trouxe alguns livros, tem alguns livros lá fora na saída, se você quiser adquirir, tá bom? Abra comigo sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, é o livro desse mês, então, Atos dos Apóstolos, eu vou pedir que você abra no capítulo de número 2. Um texto extremamente conhecido dos irmãos e certamente ele está bem vivo na memória de cada um nesses dias, principalmente nós que acabamos agora, na semana passada, de experimentar aqui a Conferência Viva, que foi realmente uma bênção, e também esse mês nós estamos nos debruçando mais sobre esse tema do Espírito Santo, do avivamento. Lembra os irmãos que nós, com exceção da terça-feira, né, dessa terça-feira, na semana que vem, nós vamos estar aqui, provavelmente, vamos estar buscando o batismo com o Espírito Santo, separando um tempo também para a busca de batismo com o Espírito Santo. Eu acredito que nós vamos fazer isso mais ainda nas próximas semanas. Ok? Atos, capítulo 2. Se você achou, diga amém. Então, eu vou pedir que você vá comigo ao versículo de número 40. Versículo de número 40 a seguir. Atos 2, a partir do versículo 40. Aleluia. Nos diz assim a palavra de Deus. E com muitas outras palavras testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quantos podem dar um glória a Deus pela leitura desta palavra? A minha oração é que o Espírito Santo fale por mim, que o Espírito Santo conduza essa ministração e fale ao nosso coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito emblemático, porque ele está dentro de um contexto de avivamento. É uma amostra do que é o verdadeiro avivamento. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, um livro que é conhecido não só como Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, onde não só isso, ele também apresenta os bastidores da igreja, né? Quando você pensa nos bastidores da igreja do primeiro século, você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê detalhes do que acontecia na rotina, no dia a dia daquela igreja. Quando nós lemos o capítulo 1, nós vemos a ascensão de Cristo e a promessa da descida do Espírito Santo, que nós acabamos de recitar agora, o versículo de número 8 do capítulo 1, quando Jesus disse que recebereis poder, virtude, ao descer o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Em Atos
capítulo 24, versículo 49, Jesus fez uma recomendação acerca disso, que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fosse, de fato, revestidos do poder. Quando nós chegamos no capítulo 2, esse capítulo começa justamente com o dia de Pentecostes, o cumprimento da promessa que Jesus havia deixado, uma promessa que havia não só sido deixada por Jesus, mas também profetizada por João Batista, que ele disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A igreja estava reunida no capítulo 2, buscando o cumprimento dessa promessa, em obediência àquilo que Jesus determinou e aquilo que Jesus deixou como uma ordem para eles. E diz a Bíblia que então, de repente, houve do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que enche toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo sobre cada um deles. E eles então começam a alvoroçar aquela cidade, aquele ambiente, e eles começam a falar não somente em línguas espirituais, mas também nas línguas dos visitantes que estavam na cidade, vamos dizer assim, dos turistas que estavam na cidade, por conta daquela festa judaica. E eles se maravilhavam, porque não só o fato deles estarem falando em línguas estranhas, mas eles ouviam, aqueles estrangeiros ouviam os discípulos, que eram homens simples, galileus, pessoas comuns, mas que falavam em outras línguas de outras nações, conforme Deus concedia a eles que falassem. Pedro toma a palavra, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, e entrega uma poderosa mensagem, e quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor Jesus. E a Bíblia então chega nesse ponto em que nós estamos, onde diz que ele, com muitas palavras testificava, exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Aquela multidão de pessoas que receberam a palavra de Deus, que chegou à casa dos 3.000, eles receberam a palavra, e foram quase 3.000 almas que foram batizadas. E aí então começa uma descrição do que era a igreja primitiva. Esse capítulo, essa última parte do capítulo 2 de Atos, vai descrever o que é uma verdadeira igreja avivada, o que é um povo avivado, o que é um povo de fato cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. É um retrato, é uma síntese de tudo aquilo que vai acontecer ao longo do livro de Atos, e por que não dizer ao longo do Novo Testamento também. E aqui eu quero deixar para vocês algumas lições, algumas marcas desse povo avivado, algumas marcas de quem tem e recebe o verdadeiro poder do Espírito Santo. Vamos lá, a primeira marca é que dá valor e prioridade à palavra. A palavra de Deus é uma prioridade na vida de alguém que é avivado. O texto diz que eles receberam a palavra, foram batizados porque entenderam, porque receberam a palavra. Aqui significa palavra da pregação. Eles receberam a pregação, receberam a mensagem do Evangelho, eles entenderam o plano da salvação, por isso receberam a palavra. Mas na sequência diz também que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui já não é mais a pregação para a salvação, mas aqui é o ensinamento da palavra, são os elementos teológicos, doutrinários, o ensino da palavra que era ministrado pelos apóstolos. Eles estavam dando continuidade àquilo que Jesus fez durante o seu ministério, não só pregando, mas estão ensinando, cumprindo aquilo que Jesus deixou para os seus discípulos. E eles então começam a experimentar uma coisa poderosa, um avivamento poderoso, milagres, sinais, coisas grandes vão acontecendo, porque tudo começa na palavra, tudo começa na pregação da palavra e tudo começa no ensino da palavra, porque está escrito: ora, a fé vem pelo ouvir e o ouvir
pela palavra de Deus. Todas as vezes que você lê a palavra, a fé está sendo gerada no seu coração. Todas as vezes que você ensina a palavra, alguém está sendo edificado na fé pela palavra. Todas as vezes que você recita a palavra, Deus se move pela palavra. Todas as vezes que alguém canta a palavra, Deus se move pela palavra, porque a palavra de Deus é o nosso alicerce. Jesus disse: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre uma rocha. Correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e ela não caiu, ela permaneceu, porque a base estava na palavra. Mas ele diz: o homem insensato, imprudente, que ouve as palavras e não pratica, é semelhante ao homem imprudente, é semelhante àquele construtor que edificou a sua casa sobre a areia. Correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e grande foi a sua queda. Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Qual é a diferença que está aqui? A diferença não está na tempestade, a diferença não está no vento, a diferença não está no rio, a diferença não está na dificuldade, a diferença está na capacidade do construtor de alicerçar a sua construção na base correta. E ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao que edificou sobre a rocha. E aquele que não ouve, aquele que ouve, mas não pratica, é semelhante àquele que construiu na areia. Ou seja, tempestade, combate, dificuldade, todo mundo vai ter de igual modo. A diferença é se estamos ou não alicerçados na palavra. Segunda marca dessa igreja do avivamento, desse povo avivado, dessa igreja que é uma referência, é que é uma igreja que está marcada pela comunhão. O texto me diz a seguinte informação: que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. A comunhão, era uma igreja marcada pela comunhão. Tem um versículo mais adiante, o versículo 44, diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46 diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Uma marca do crente avivado é quando ele tem comunhão com outros crentes. Eu fico muito desconfiado quando uma pessoa diz que é muito santo, muito crente, muito cheio do poder, mas ele é de mal com o outro irmão, não fala com o outro, não tem comunhão, não trabalha com o outro, não aceita o outro, tem dificuldade de se relacionar, vive isolado. Ou então ele diz o seguinte: eu vou ser crente aqui em casa mesmo, eu vou ser crente aqui na internet mesmo, porque eu sou o templo de Cristo, afinal de contas, eu sou o templo, Jesus mora em mim, eu não preciso de igreja, eu não preciso de congregar, eu não preciso de pastor. Isso é uma artimanha do Satanás para roubar a tua comunhão e impedir a tua bênção e fazer de você um crente doente, fraco, raquítico. O crente cheio do Espírito Santo, ele quer estar junto com o outro, ele quer estar no meio do fogo, ele quer estar no meio da comunhão, ele quer estar no meio da congregação. E pode perceber, onde tem um crente que tem comunhão com o outro, tem sempre uma comida. Eu acho que é por isso que toda igreja tem que ter uma cantina. Toda festa tem que ter um negócio para comer. Festa de crente tem um negócio para comer, nem que seja para entregar o jejum, né, pastora Sônia? Vai entregar o jejum, tem lá um pão, um café com leite, um pão com manteiga, porque isso é um momento de comunhão, isso é precioso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e que desce sobre a barba de Arão, vai até a orla dos vestidos, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu já falei e vou falar de novo. Querido pastor Alain, tão precioso para o judeu
tão precioso quanto a unção do sacerdote era a comunhão. Qual era o ato mais espiritual, mais celebrado na vida religiosa judaica? A unção do sacerdote. O sacerdote, ele era, primeiro, um homem de uma tribo separada. Ele era de uma família separada. Ele tinha que ter todo um preparo durante anos da sua vida. Ele era preparado para aquele momento, para aquele tempo. E quando ele era consagrado, ele era separado durante dias. E ele era embebedado no óleo da unção, ele era literalmente, essa é a figura que o salmista do Salmo 133 está mostrando, é a figura de um sacerdote sendo literalmente ungido e separado para ser o representante de Deus aqui na terra, para ser a expressão máxima da revelação de Deus no Antigo Testamento. Era o sacerdote, e ele está dizendo, tão espiritual quanto o ato da consagração do sacerdote, tão aguardado, tão esperado esse momento, assim é quando os crentes têm comunhão uns com os outros, Deus se manifesta na comunhão. Irmão, eu gosto muito dos dons espirituais, Deus se manifesta nos dons. Eu gosto muito da pregação da palavra, Deus se manifesta na pregação da palavra. Eu gosto muito de ouvir alguém falar em línguas estranhas, eu gosto de orar em línguas estranhas, porque quem ora em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Mas eu gosto muito da comunhão. Irmão, esse momento quando você toma um café com outro irmão, quando você abraça ele, quando você aperta a mão dele, quando você ora com ele, quando você intercede por ele, Deus está fazendo de você um crente mais espiritual. Então você tem um negócio para acertar, irmão, acerta. Procure esse irmão, procure essa irmã. E tenha comunhão, porque Deus se manifesta na comunhão. A igreja primitiva tinha esse negócio, que é a comunhão. Uma outra coisa, era uma igreja marcada pela oração. Versículo 42 diz o seguinte, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você já parou para pensar em como Deus se manifestou através da oração dessa igreja? Meu Deus, Pedro estava preso, jurado de morte, condenado à morte. A Bíblia diz que ele seria, por ocasião da Páscoa, no dia seguinte, ele seria morto. A sentença de morte já estava dada. Mas o Pedro estava na prisão, cercado, guardado por 16 soldados, e mesmo sabendo que ele estava jurado de morte, para morrer, ele estava dormindo. Eu fico pensando, irmão, o cara está com a sentença, vai morrer amanhã, mas o Pedro está dormindo. Primeira coisa, porque Pedro tinha uma promessa. Jesus falou assim, Pedro, quando você for velho, vão te levar para onde você não quer. Agora você vai para onde você quer, mas quando você for velho, Jesus já estava liberando a palavra, Pedro, tu não vai morrer novo, tu vai morrer velho. Então Pedro está com aquilo ali, irmão. A única razão para eu entender que Pedro podia dormir jurado de morte, era a promessa que ele tinha. Porque a promessa de Deus nos faz descansar, irmão. A promessa de Deus nos dá segurança. A promessa de Deus nos dá tranquilidade. Você tem promessa de Deus, irmão? Fique tranquilo, não importa, a tua circunstância não determina sobre o teu futuro. O que determina sobre o teu futuro é a promessa que Deus fez para a tua vida. Pedro está lá. Mas enquanto Pedro está dormindo, a igreja está fazendo contínuas orações por Pedro. Pedro está lá preso, guardado por 16 soldados. E a igreja faz contínuas orações por Pedro. Senhor, vai lá naquela prisão, Senhor. Visita o nosso irmão Pedro, Senhor. Ele é um pregador do teu evangelho, Senhor. Ele é um ganhador de almas, Senhor. Ele é uma referência para nós, Senhor. Vai lá, Senhor. Tira o teu servo de lá. Oh, Deus, opera na vida dele, Senhor. Faz um milagre na vida dele. Toca naquele imperador, Senhor. Toca naquele governante, Senhor. Toca naqueles soldados. Faz alguma coisa. Move no sobrenatural. E a igreja está orando. Enquanto a igreja está orando, Deus,
manda um anjo na prisão. Porque muitas vezes, quando você está orando, Deus está movendo o mundo sobrenatural. Você não está vendo, você não está percebendo, mas Deus está agindo. Ninguém lá na casa teve uma visão. Ninguém lá na oração teve uma revelação. Mas a Bíblia diz que o anjo foi lá. Deu uma catucada em Pedro. Pedro, levanta, se arruma, se ajeita e vamos embora. E diz a Bíblia que Pedro então levanta achando que estava sonhando. Ele estava pensando que estava sonhando. Mas não era sonho. Tem coisas que Deus faz que é tão poderosa que a gente pensa que é sonho, mas não é sonho, é realidade. Pedro sai pela rua, passa na primeira porta automática da história da humanidade, porta automática que Deus mandou lá na prisão, viu? E aí Pedro chega na porta da casa, enquanto os irmãos estão orando, e eles assustados, não acreditando que era o próprio Pedro. É o anjo que está aqui, mas não era Pedro que estava lá, porque antes mesmo que eles terminassem a oração e dissessem amém, a resposta já estava lá. Existem orações que demoram anos para Deus responder. Existem orações que só a tua geração futura vai ver a resposta dessa oração. Mas tem orações que a gente faz a Deus, que antes da gente terminar, Deus já liberou a resposta, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero motivar você, continue orando, continue crendo, continue clamando, continue intercedendo, porque há um poder na oração, essa chave poderosa. Tem coisas que a nossa sabedoria não resolve, tem coisas que o nosso dinheiro não resolve, tem coisas que o nosso conhecimento não resolve, tem coisas que o nosso esforço, a nossa força humana não resolve, mas quando nós dobramos os joelhos em terra na presença de Deus, Deus resolve pelo poder da oração. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fale com teu pai secretamente, que o teu pai que te vê no secreto te recompensará. Há uma recompensa para a tua oração. Essa igreja era uma igreja que orava. Uma outra lição que eu percebo, uma outra faceta dessa igreja era o temor. Em cada alma havia temor, diz o versículo 43. Eles tinham temor de Deus, reverência, santidade, um compromisso com Deus. Eu estava pensando, lendo, meditando sobre isso, e eu estava pensando como a gente está vivendo um tempo difícil, principalmente nessa época de redes sociais, onde tudo é tão banalizado, onde as coisas de Deus estão banalizadas, onde qualquer pessoa sobe nos púlpitos por aí, onde qualquer pessoa está pregando por aí, qualquer pessoa está usando o nome de Deus por aí, qualquer pessoa está cantando aí, e fazendo... Hoje, irmão, hoje é dar status dizer que é crente, né? Hoje todo mundo é legalzinho ser crente. Eu sou do tempo, eu não sou muito velho, o pastor Vicente é muito mais velho do que eu, né? E a gente é de um tempo onde, né, você tinha que ser firme mesmo para dizer que era crente na escola, por exemplo, porque a gente sofria bullying o tempo todo. Esse negócio, esses bullying que tem aí hoje, é fichinha perto do bullying da nossa época, irmão. A chapa era crente. Aleluia, irmão. Carne no prato, farinha na cuia. A gente era excluído das coisas na escola. Não, tu é crente, tu não pode não. Tu não pode brincar aqui não, porque tu é crente. A gente às vezes nem sabia por quê, mas era um negócio complicado, irmão. Crente, ele era discriminado, ele era tratado como um povo retrógrado, um povo sem cultura, um povo sem conhecimento. Hoje tem crente em todas as camadas da sociedade, glória a Deus por isso, isso faz parte do avivamento também, mas junto com isso, veio uma banalização das coisas de Deus, veio uma banalização das coisas de Deus. O cara, na mesma hora que está cantando um hino, ele posta lá no story, lá, ele está no culto, lá adorando a Deus, aí no outro dia ele está lá no pagode com um copo de cerveja. Partiu Casa de Deus, aí no outro dia partiu Via Show. Nem sei se tem Via Show mais, acho que nem tem mais. Ah, vai para um lugar desse aí. Farofa de não sei quem. Estão banalizando as coisas de Deus.
Mas uma marca dessa igreja aqui é que ela levava as coisas de Deus a sério. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus está querendo levantar uma geração que vai levar as coisas de Deus a sério, porque Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha. Não misture aquilo que é santo com aquilo que é profano. As coisas de Deus são santas. Aleluia. Uma outra coisa que eu vejo nessa igreja, como marca de um avivamento, eles eram unânimes, de um mesmo parecer. Versículo 46 diz assim: perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos, tinham alegria, singeleza de coração, ou seja, não tinha no meio deles um espírito de facção, de divisão. Não, eles poderiam até não concordar um com o outro em alguma coisa, mas no que tange as coisas de Deus, eles convergiam para o mesmo propósito, estavam todos com o mesmo propósito. Oh, irmão, que esse espírito de unanimidade da parte de Deus venha sobre nós, e que nós andemos todos no mesmo propósito, no mesmo parecer. Paulo disse: sejam todos de um mesmo parecer. É isso. Uma outra coisa, era uma igreja envolvida com o louvor. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Era um povo que louvava a Deus. Eu estava conversando com a minha esposa hoje. Eu não consigo imaginar um crente que não gosta de louvar. O crente, irmão, ele é um adorador. Tem adorador aqui? Isso é tão legal, isso é tão bacana, que tem um livro na Bíblia que é um inário. 150 salmos. Deus deixou lá na palavra. Jesus, quando foi traído, cantou um hino. Paulo cantou um hino. A igreja canta. Tem que cantar. Por isso que a gente tem o culto congregacional, senão o culto era individual. Porque o bacana disso, desse negócio do crente louvar a Deus, é que quando você está na congregação, não dá para medir quem é afinado e quem não é. Na massa vale tudo, no que se diz respeito a louvor. Para subir aqui e ser um ministro de louvor, ser um cantor, para gravar, aí é outro nível de glória, né? Outro nível de adoração. Mas todo mundo pode louvar a Deus. Louvar a Deus não precisa ser afinado, porque eu acredito que o Espírito Santo, ele tem um afinador espiritual, que ele pega as minhas notas tortas, desafinadas, e quando ela vai subindo, Deus vai afinando, sei lá, o anjo vai afinando, vai modulando e vai ajeitando, e quando chega no trono da graça de Deus, Deus não está nem aí se você tem uma voz de taquara rachada. Quando chega no trono da graça de Deus, cheira suave, cheira agradável diante de Deus. O Senhor recebe, porque é sincero, porque é de coração, é da alma. O louvor é uma expressão da alma. Você fala daquilo que tem dentro de você. Então canta, irmão. Diz o velho ditado: quem canta, e diz mais a palavra de Deus. Paulo diz: ó, quem está alegre, canta. Você já cantou hoje, irmão? Você já cantou hoje? Ai, irmão. Quando a gente canta, há um poder no louvor tão grande. É uma arma tão poderosa. Poderia ficar aqui a mensagem inteira só falando sobre experiências bíblicas de louvor. Mas eu vou falar de mim e de você aqui hoje. Quantas e quantas vezes você saiu de casa e disse: hoje eu não vou dar nem glória. Estou atribulado, estou aborrecido, estou magoado, estou chateado, estou ferido, estou sem dinheiro, estou com a conta atrasada, estou decepcionado, vou chegar na igreja, vou ficar quietinho lá no meu cantinho. Ou então você saiu do trabalho e disse: hoje eu vou ficar lá, hoje eu vou só para receber.
Esse tal do hoje eu vou só para receber, a maior furada que existe, irmão. Antigamente eu fazia isso, eu ia para o culto do círculo. Olha só, olha a furada, irmão. Tu vai para o círculo de oração só para receber. Aí eu chegava no círculo, hoje eu vou só para receber. Chegava lá, aí a irmã do círculo de oração, a irmã do Coquinho, chegava para mim e falava assim: esse irmãozinho aí tem uma palavra para dar? Deus falou comigo que é para você dar uma palavra. Aí já começava, irmão. Né? Porque não é assim, porque você é da sua essência, você não consegue. É mais forte do que você, porque é a essência de Deus que está dentro de você. Aí você chega todo atribulado, perturbado, aí começa a cantar, começa o louvor, aí daqui a pouco você já começa a levantar uma mãozinha, daqui a pouco você já está abrindo a boca, aí começa a vir uma lagriminha no olho, daqui a pouco você já está falando em línguas estranhas, você já está glorificando a Deus. Tem uns que são mais quentes, daqui a pouco já está até entregando um mistério para o outro irmão do lado já, porque ele tem uma essência, o DNA do adorador, ele tem o DNA de quem serve a Deus e quem adora a Deus. Eu quero perguntar nessa noite, aqueles que têm o DNA do adorador, vieram a essa Santa Ceia hoje? Cadê você? Quando você não souber o que fazer na sua vida, irmão, cante. Quando você não souber, quando você não tiver resposta, adore. Quando você não tiver palavras para orar, louve ao Senhor, cante o hino. Eu faço isso direto, irmão. Vou confessar um negócio para vocês. Irmãos, eu gosto de música americana, de louvor americano. Eu não entendo nada. Eu entendo, para não dizer que eu não entendo nada, eu entendo. Oh, thank you, Jesus. Oh, Father. Oh, my God. E às vezes eu estou dentro do meu carro, se eu coloco, né, a minha playlist lá, que eu adoro aquela playlist, dos irmãozinhos lá dos Estados Unidos, aqueles irmãos sabem cantar, meu Deus. Mas vem uma presença. Eu não estou entendendo nada do que eles estão cantando, mas eu sou tomado pela presença de Deus, porque tem uma unção naquilo ali, tem um DNA naquilo ali de Deus, de adoração, uma atmosfera. Eu faço isso. Tem dia, irmão, que eu faço outra coisa. Eu tenho uma playlist lá só de hino da harpa. Aí eu entendo. Aí eu começo a cantar, chamo o hino pelo número, às vezes pelo nome. Porque eu sou assembleanossauro, raiz. Eu conheço os hinos da harpa. E aí eu começo a adorar. E aí o meu coração vai mudando. O meu semblante vai mudando. Os meus pensamentos vão sendo transformados. Sabe? Eu vou sendo tomado por uma alegria nova. Porque a Bíblia diz, irmão, eu nunca li na Bíblia que Deus procurasse um coach. Deus não procura um engenheiro. Deus não procura um presbítero, um diácono, um missionário, um evangelista, um bispo, um apóstolo, mas eu li na Bíblia que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Você não precisa ser afinado para adorar a Deus, você não precisa entender de música, né? Conhecer as notas, as pautas e etc e tal, a harmonia funcional e não sei mais o que lá. Não, irmão, você só precisa ter uma essência de adorador e reconhecer que você é servo e que Ele é Senhor e Ele está sobre todas as coisas e Ele está no trono, vestido de glória, de majestade, e Ele merece a honra, a glória e o louvor. Então, querido, quando você se posiciona assim, Deus vence as tuas guerras. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você, continue adorando, que no meio da tua adoração, Deus vence as tuas guerras. Deus peleja por você. Quando você não sabe adorar, você tem que lutar na carne, mas quando você é um adorador, Deus fala assim, fica aqui, quietinho, que eu vou pelejar por você. Que adoração é confiança em Deus. Aleluia. Versículo 47 diz também que essa igreja avivada é uma igreja que cai na graça, caindo na graça de todo o povo. Graça aqui não é o sentido de favor imerecido, né? Não é a graça no sentido teológico da palavra, mas graça aqui é ser agradável. É a capacidade de atrair. Né?
Você quer conhecer um crente cheio do Espírito Santo, um crente avivado? É alguém que tem uma graça que atrai. Ele pode não ser intelectual, não ter muito estudo, ele pode não ter, uma formação intelectual bacana, isso tudo é bom, ele pode não ter as melhores roupas, as roupas de marcas, ele pode não frequentar os melhores restaurantes, os melhores ambientes, ele pode não ter um sobrenome importante, mas quando ele é cheio de Deus, ele tem uma graça que atrai. Você já viu isso? Aquele irmão, eu não sei o que ele tem, mas eu gosto de ouvir quando ele prega. Aquele outro lá, quando abre a boca, ele canta, eu sinto um negócio diferente. Eu não sei, aquela irmã, eu gosto de estar perto dela. Aquele irmão, eu gosto de estar perto dele. Eu gosto de ouvir os conselhos daquele irmão. Irmãos, eu me lembro do meu pai, eu sempre falo isso porque isso é uma coisa, são coisas que marcaram a minha vida, né? O meu pai era um homem muito simples, eu já falei isso aqui para vocês, mas quando tinha um BO na rua que a gente morava, é um endemoniado, é alguém que está lá com problema, é uma confusão, batia na casa do seu Maurílio. Seu Maurílio! Tem uma pessoa lá endemoniada lá, seu Maurílio. Tem uma pessoa que está doente, o fulano está quebrando tudo dentro de casa. E era assim, irmão. Era assim. E sabe o que ele fazia? Ele batia no meu... Ele ia no corredor e batia no meu quarto. Gil, tem um demônio para a gente expulsar ali. Demorou, pai, já é. Vamos lá. E sabe, irmãos, era uma graça que ele tinha, um negócio impressionante. Impressionante. Uma graça, um poder de atrair. E eu via aquilo, eu ficava fascinado, porque meu pai estudou só 8 meses. Mas eu vi, quando não se falava em discipulado, pouco se falava, tinha pouca literatura sobre esse assunto. O meu pai era um discipulador, e ele ganhava o cara para Jesus, ele pregava, insistia e tal, até o cara se batizar. Quando o camarada se batizava, ele dava uma gravata para o cara e dizia, agora tu vai pregar. E botava o camarada para pregar, irmão, e o cara virava pregador. Dava uma caixa de som, botava nas costas do camarada e dizia, vai para o ar livre comigo. E o camarada ia com ele para o ar livre. Quando meu pai faleceu, todo o povo da rua onde a gente morava veio no culto fúnebre do meu pai. Todos os nossos vizinhos vieram, porque ele era respeitado naquela rua, ele era reconhecido naquela rua como um homem simples, mas um homem cheio de Deus, alguém que tinha uma graça, um poder de atrair. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que o Espírito da graça de Deus, o poder que nos faz atrair, está aqui, e Deus vai fazer você atrair pessoas lá na tua empresa, lá no teu trabalho, na faculdade. Irmão, as pessoas vão te pedir conselho, vão te pedir oração, e Deus vai te usar, você vai impor as mãos, eles serão curados, as pessoas serão transformadas, as pessoas vão perguntar, tem uma coisa na tua casa, que quando, eu me lembro, irmãos, quando eu recebia muitas pessoas na minha casa, e quando eu recebia as pessoas na minha casa, as pessoas não iam embora, e eu falava para minha esposa, por que as pessoas querem ficar aqui? E aí teve um dia que alguém disse assim, não sei, eu venho aqui na sua casa, não tenho vontade de ir embora, tem uma coisa tão boa que eu sinto aqui, que eu quero estar aqui, as pessoas não iam embora, irmão. Uma vez eu queria dormir, a pessoa está lá, não vai embora. É a graça. Eu vim aqui dizer para você que tem uma graça na tua vida, tem uma graça no teu louvor, tem uma graça na tua oração, tem uma graça na palavra que você prega, tem uma graça no teu abraço, tem uma graça no teu conselho, tem uma graça na tua conversa, tem uma graça, porque quando você conversa, você não para falar da vida dos outros, você não fica malhando ninguém, você não fica criticando ninguém. Quando você você fala de Jesus, você fala de Deus, você fala do Espírito Santo, você ora, você intercede, você exala o perfume de Cristo, e isso atrai as pessoas. Não é o que você tem, mas é aquilo que está dentro de você. Não é por mérito teu, mas é Deus na tua vida. Eu ministro sobre a tua vida uma graça, um poder de atrair. Isso é uma marca do avivamento. Querido, Deus vai fazer isso na vida da igreja. Eu declaro, na igreja onde você congrega, na igreja onde você pastoreia, Deus vai atrair as pessoas para aquele lugar. Irmão, quando você olha para a Bíblia, você vê João Batista. Uma das coisas mais intrigantes que eu vejo em termos ministeriais na Bíblia é João Batista. O que João Batista pregava?
raça de víboras, suas cobras, jararacas, peçonhentos, arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Essa era a mensagem. E o local? No deserto da Judéia. Mas diz a Bíblia que o culto de João Batista não era vazio. Não tinha ar-condicionado. Não tinha tela de LED. Não tinha cadeira acolchoada. Irmão, glória a Deus por essas bênçãos que a gente tem hoje. Mas ele não tinha nada disso, irmão, tecnologia nenhuma, não tinha smartphone, não tinha Bíblia online, não tinha rede social, não tinha live, não tinha, não. João Batista estava lá no deserto, irmão, e as pessoas iam para lá, atrás dele. E ele dizia, ei, ô raça de víbora! Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele largava o aço, irmão. Não era mensaginha light, suavezinha, não. Ai, queridinho, amadinho, você é fofinho, Jesus te ama do jeito que você é, continua desse jeitinho que você é. Não, irmão, ele largava o prego mesmo, largava o aço em cima. Mas a Bíblia diz que as pessoas iam para lá, para ouvir a mensagem que ele pregava no deserto, e diziam, eu me arrependo, eu quero ser batizado para arrependimento. Oh, querido, era a graça de Deus na vida de João Batista. Eu profetizo a graça de Deus, a capacidade de atrair na sua vida. Quantos podem dar um glória a Deus? Estou terminando. Uma outra marca que tinha nessa igreja eram os sinais. Os sinais, as maravilhas, o operar de Deus. Em cada alma havia temor, diz o versículo 43. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quem é que fazia os sinais e as maravilhas? Eram os apóstolos. Eram os homens de Deus. Tem homem de Deus aqui? Tem mulher de Deus aqui? Uma marca do avivamento são as maravilhas e os sinais que Deus faz através da vida dos seus obreiros, dos seus trabalhadores, dos seus ministros, dos seus líderes. Irmão, porque aí as pessoas falam, né, aqueles críticos saudosistas, Deus não opera mais como antigamente. Ah, irmão, porque antigamente, eu gosto de antigamente, mas gosto de hoje também, e espero o futuro. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus é um Deus de gerações, da geração passada, da geração atual e da geração futura. Amém? E aí, sabe o que acontece? Por que é que Deus não opera mais? Deus mudou? Deus não mudou. Deus não opera mais porque tu não ora para Deus operar. Porque se você orar para Deus operar, Deus vai operar. Por quê? O efetuar é teu, né? A atitude é tua, mas o operar é de Deus. Jesus disse, em meu nome. Em meu nome. Você é meu representante, rapaz. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E aí a gente não crê, a gente não faz, a gente não opera. Se você chegar lá no lugar onde Deus te colocou e colocar a mão e falar, Senhor, não é a minha mão, mas é a tua, é o teu poder, é o teu nome, não sou eu que curo, é o Senhor, mas eu vou usar o teu nome aqui. Eu garanto para você, Deus vai fazer, irmão. Alguma coisa Deus vai fazer. Porque eu me lembro quando eu fui dirigir uma igreja, quando eu comecei, há um tempinho atrás, não tem muito tempo assim não. Eu cheguei, irmão, na igreja. Eu chegava no culto de domingo, a igreja, muitos buracos na igreja. Por quê? O primeiro dirigente morreu, o outro ganhou muita gente, foi embora. E quando eu cheguei, fiquei com o que sobrou. Garotão, irmão, 26 anos. Hoje tem um montão de 26 aqui, mas naquela época não tinha não. Né, Fernando? Então eu já cheguei num lugar perdendo de 2-0. Usando a linguagem aqui do futebol. E eu falei, Senhor, qual é a estratégia que o Senhor vai me dar aqui? E o Senhor falou comigo, pode orar que eu vou fazer.
pode declarar a minha palavra que eu vou fazer. Tem pessoas aqui que eram desse tempo, congregaram comigo. Irmãos, eu chegava no culto domingo e dizia assim, irmãos, hoje Deus vai curar aqui. Quem está doente, vem aqui na frente que Jesus vai curar. E as pessoas iam na frente e eram curadas. Outro dia eu chegava e dizia assim, hoje Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Eu me lembro do dia que eu fiz isso, irmão. Tinha umas 20 pessoas no culto de quarta-feira. Eu falei, irmão, hoje Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Eu não me lembro quantas pessoas foram na frente. Mas eu me lembro de um casal, de novos convertidos. Eles foram à frente. Tinha poucos dias que eles estavam na igreja. Tinha acabado de aceitar Jesus. Eles foram à frente. E eles foram o primeiro a ser batizados. E foram batizados com o Espírito Santo, os dois juntos. Estão crentes até hoje. Pode declarar a palavra. Pode orar. Pode repreender a enfermidade. Pode repreender os demônios. Isso já está declarado na palavra, irmão. Deus já te deu uma procuração. Deus já te deu a procuração para você usar o nome dele. Ele falou, pode falar no meu nome, pode repreender as enfermidades, pode repreender os demônios, pode fazer, pode operar no meu nome. Se não acontece mais é porque nós não fazemos. Mas a gente já recebeu a ordem para fazer. Eu declaro, vem um tempo de cura. Vem um tempo de avivamento. Vem um tempo onde as enfermidades serão repreendidas, os demônios serão expulsos. Eu declaro que vai vir um tempo em que Deus vai fazer maravilhas, Deus vai surpreender, Deus vai fazer coisa grande, eu creio. Me lembro o dia que eu orei para uma menina, irmão, asmática. Eu tenho bronquite asmática até hoje, graças a Deus ela é controlada. Mas eu orei pela menina e ela foi curada. E nunca mais teve, e está curada até hoje. Por quê? Porque não sou eu, é o nome dele que eu estou usando, é a procuração que ele me deu. Deus te deu uma procuração. Eu queria que você dissesse isso para alguém. Diga, Deus te deu uma procuração para usar o nome dele. Quando você tem uma procuração, você tem uma autoridade para falar o nome daquela pessoa. E o Jesus falou, ei, eu vou embora, mas eu vou deixar para vocês uma autoridade. Podem usar o meu nome que eu garanto. Pode usar o nome dele. Vem um tempo de avivamento, onde Deus vai curar, onde Deus vai fazer sinais, onde Deus vai manifestar. E por último, crescimento. Uma marca do avivamento é o crescimento. Se você vê alguma coisa que não cresce, tem alguma coisa estranha. Porque quando Deus está presente, tem crescimento. Isso é natural da obra de Deus. Se a obra é de Deus, vai crescer. Porque todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Versículo 47. Primeiro discurso de Pedro, 3.000 almas. Segundo discurso de Pedro, 5.000 almas. E depois a Bíblia diz que ele está crescendo. A igreja está crescendo. Em Atos 16... também fala disso, que a igreja crescia todo dia. E quando chega em Coríntios, no capítulo 3, 1 Coríntios 3, diz o seguinte, tem um que planta, outro que rega, mas tem um, que é Deus, que dá o crescimento. O dia que eu li isso aqui com atenção, eu entendi que o crescimento é um dom de Deus, é um presente de Deus. É Deus que dá, um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Você trabalha, mas Deus faz prosperar. Eu vim aqui profetizar nessa noite que aquilo que você está fazendo para Deus vai crescer. Vai ser um sinal de Deus na sua vida, haverá um crescimento. Oh, querido, pare de lutar sozinho, de achar que é você que tem que fazer, que você tem que inventar um monte de coisa. Não, querido, você só tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte, que Deus vai mandar o crescimento. Eu declaro sobre a sua vida, vai haver uma unção de crescimento. É um sinal do avivamento de Deus para a tua vida. Fique de pé. Eu declaro crescimento para essa igreja. Eu declaro crescimento para o teu ministério. Eu declaro crescimento para a tua família. Eu declaro crescimento naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Vai prosperar, não vai minguar, vai crescer. Não vai minguar, vai ser um sinal. Senhor, eu quero saber se o Senhor está comigo. Se o Senhor está contigo, vai fazer crescer, irmão. Vai prosperar, vai melhorar, vai crescer. Eu não sei quantos por cento, mas vai crescer. É uma marca de Deus na sua vida. Você recebe essa palavra nessa noite? Você recebe? Então dê um glória a Deus bem alto, bem forte. Aleluia. Pastor Jair, vem aqui orar, abençoar.